Olá, eu sou a Mariana Tainá Silva Souza, faço mestrado em Ciências com ênfase em Física e Materiais pelo FIMAT, na UFOP, sob a orientação do professor Rodrigo Fernando Bianchi. Meu trabalho é desenvolvido no Laboratório de Polímeros e Propriedades Elétricas da Matéria. Meu trabalho é intitulado Microtubos de Janaúba revestidos por polianilina para sensoriamento de anel. Bom, nos últimos anos, o uso de materiais alternativos, tais como fibras naturais, tem se tornado referência no desenvolvimento científico e tecnológico. Dentre essas fibras, pode-se dar destaque às fibras vegetais, pela sua abundância e diversidade muito pouco explorada, em especial em regiões de baixos indicadores sociais. As fibras de Janaúba são um exemplo de fibras extremamente abundantes na região norte de Minas Gerais e são totalmente tecnologicamente negligenciadas. Tais fibras têm características interessantíssimas, como formato tubular, oco, com diâmetro micrométrico, com potencial para uso em sistemas microfluídicos e de sensoriamento, por exemplo. Este trabalho objetiva transformar as fibras vegetais de Janaúba em elementos ativos no sensoriamento de gases, como por exemplo o amônio. Para tal, as fibras micrométricas são revestidas com polímero polianilina e caracterizados estruturalmente, morfologicamente e eletricamente. Então, foi realizada a coleta dessas fibras na cidade de Janaúba, localizada no norte de Minas Gerais. Foram levados ao laboratório, onde foi realizada a limpeza macroscópica pela remoção de sementes e eventuais resíduos. O material também foi submetido a processos de tratamentos químicos e físicos para a limpeza microscópica das superfícies das fibras. Em seguida, as amostras foram submetidas ao processo de revestimento via polimerização in situ pela adição das fibras em meio reacional de síntese de polianilina, obtendo ao fim os microtubos revestidos por um filme fino deste polímero condutor. A seguir, esses materiais foram submetidos a diversos processos de caracterização. Através da microscopia óptica, foram confirmadas as características morfológicas das fibras, como sua estrutura tubular, de aspecto regular, liso e sem torções. Foi verificado um diâmetro externo médio de 27, mais ou menos 4 micrômetros, corroborando com os resultados encontrados na literatura. Diversos diâmetros foram verificados na faixa entre 13 e 33,8 micrômetros. A espessura das paredes observadas para as fibras coletadas foi de 1,2, mais ou menos 0,3 micrômetros. Bom, com relação à microscopia óptica das fibras tratadas química ou fisicamente, foi observada a degradação dessas fibras, sendo observados esses orifícios, como podem ser vistos nas imagens apresentadas, bem como o estreitamento em algumas partes das fibras. Para verificar as alterações estruturais promovidas pelos tratamentos, foi realizada a espectroscopia no infravermelho. Picos localizados em 3.372 cm-1, característicos das ligações OH presentes na composição das fibras, foram observados. Além disso, um pico foi observado em 2.968 cm-1, apontando a presença de ligações entre carbono e hidrogênio, encontrados abundantemente em ceras vegetais. Os demais picos marcados na figura se relacionam à presença das ligações simples e duplas entre carbono e oxigênio, que falam a respeito da presença de celulose, lignina e hemicelulose. Segundo a literatura, a remoção das ceras reflete na atenuação dos picos apontados, tendo em vista a presença desses grupos funcionais em menor quantidade nas ceras vegetais. Analisando os espectros das fibras tratadas com soluções ácidas e alcalinas, é possível observar a redução da intensidade dos picos característicos da presença de celulose, hemicelulose e lignina, o que reflete na capacidade de adesão ao polímero e sua fragilidade. Para verificar a influência dos tratamentos na deposição do polímero, foi realizado o experimento de molhabilidade com gotas de água e anilina para as fibras não recobertas. Como pode ser visto nas figuras, todas as amostras mostraram-se hidrofóbicas, não se molhando com a água. Por outro lado, tanto os tratamentos físicos como químicos promoveram alterações tais que tornaram a superfície das fibras molháveis à anilina. Na figura, são apresentadas as medidas de ângulo de contato obtidas, onde é possível observar o aumento da hidrofobicidade das fibras, provavelmente pela remoção das hemiceluloses, moléculas responsáveis pela afinidade das fibras vegetais com a água. Por outro lado, a gente pode observar, com relação ao ângulo de contato para a anilina, uma redução. Essa característica favorece o recobrimento. A microscopia óptica das fibras revestidas confirmaram os resultados obtidos, tendo em vista que os tratamentos favoreceram a uniformidade do revestimento, fato não observado para as fibras brutas, ou as fibras não tratadas. Bom, foi realizada então a espectroscopia de infravermelho para as fibras após a deposição, e o que foi verificado foi o surgimento dos picos característicos da polianilina nos demais espectros, caracterizando assim ou evidenciando assim a presença desse polímero na superfície dessas fibras. Além da uniformidade na deposição, outra característica importante de ser avaliada é a adesão do filme polimérico à fibra. Portanto, foi realizado um teste de adesão com as fibras e o que foi verificado foi que os tratamentos promoveram a melhora nessa adesão, em especial nos tratamentos químicos, porém foi observado também um aumento na fragilidade dessas fibras. Então, foi realizado um experimento específico para a fragilidade, onde foi verificado um aumento significativo na fragilidade das fibras quando elas foram tratadas, em especial, com esses tratamentos físicos e químicos. Realizadas também análises prévias das propriedades elétricas das fibras, onde foi verificada a alteração na condutividade dessas pelo recobrimento dos polímeros.
Com o objetivo de avaliar a mudança da resposta elétrica na presença do gás amônio, foram realizadas medidas elétricas aplicando diferentes tensões e coletando a corrente do sistema em duas situações, na ausência e na presença do gás. Como pode ser visto no gráfico abaixo, houve uma mudança muito significativa na condução do material quando submetido à presença do gás. Além disso, é possível observar uma região onde há um comportamento quase linear, uma variação quase linear da corrente em função da tensão. Portanto, a tensão de 3 volts foi escolhida para dar continuidade às medidas. A resposta dinâmica do elemento de sensoriamento da fibra vegetal recoberta por polianilina em função do tempo foi avaliada em contraste à concentração do gás registrada por um sensor comercial submetido às mesmas condições. Analisando os dados, é possível observar que as medidas experimentais de resistência elétrica seguem aproximadamente o padrão observado para o sensor comercial, indicando a possibilidade de utilização desses materiais no monitoramento desse gás, desde que modelos matemáticos sejam desenvolvidos relacionando os dados obtidos de resistência com sua respectiva concentração. A análise dos dados permitiu a identificação de uma região, entre 5 e 20 ppm, cuja resistência varia aproximadamente linearmente com a concentração, como apresentado na figura abaixo. Através do ajuste linear, foi possível a obtenção de uma reta que relaciona a resistência com a concentração de gás presente, e através da manipulação matemática é possível obter, portanto, a concentração em função da resistência medida. Foi verificado que o tratamento das superfícies promoveu não só a limpeza das fibras, mas alterações tais que aumentaram significativamente sua fragilidade, sendo indicado, portanto, o tratamento físico com álcool e acetona apenas. Testes prévios indicaram a condutividade das fibras recobertas e que essa propriedade é alterada na presença de gás amônio, indicando a aplicabilidade do material obtido no sensoriamento desse gás. Finalizo deixando um agradecimento à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade, pela disponibilização do local e pelos recursos para o desenvolvimento da pesquisa. Deixo também meu agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, também conhecida como CAPES, pelo financiamento.